Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Capítulo 6. Figura bíblica desta perfeita devoção, Rebeca e Jacó. A história bíblica. Esaú tinha vendido o direito de primogenitura a seu irmão Jacó. Vários anos mais tarde, Rebeca, mãe dos dois irmãos, que amava eternamente Jacó, assegurou-lhe esta primazia por meio de um santo expediente, todo cheio de mistérios. Isaac, sentindo-se muito velho, quis abençoar os seus filhos antes de morrer. Chamou então Esaú, o filho que amava, e ordenou-lhe que fosse caçar alguma coisa para ele comer, a fim de que em seguida lhe dar a sua bênção. Rebeca avisou imediatamente Jacó do que se passava e mandou buscar 2 cabritos do rebanho. Logo que este os entregou à sua mãe, ela preparou deles para Isaac, o que sabia que ele gostava. Vestiu Jacó com as roupas de Esaú, que ela guardava, cobriu-lhes as mãos e o pescoço com a pele dos cabritos, para que o pai, que era cego, julgasse que pela pele da mão, que era Esaú, embora ouvisse a voz de Jacó. Efetivamente, Isaac, surpreendido ao ouvir-lhe a voz, que julgou ser a de Jacó, mandou aproximar-se. Tendo-lhe apalpado as mãos cobertas de pele, disse que, na verdade, a voz era de Jacó, mas que as mãos eram de Esaú. Depois de ter comido e de ter aspirado ao beijar o filho o aroma do seu vestido perfumado, abençoou-o, desejando-lhe o orvalho do céu e a fecundidade da terra. Estabeleceu o Senhor de todos os seus bens e concluiu a bênção por essas palavras: aquele que te amaldiçoar seja também maldito, e o que te abençoar seja acumulado de bênçãos. Mal Isaac, terminado de pronunciar estas palavras, entrou Esaú trazendo já preparado o que tinha apanhado na caça, para que o pai o abençoasse em seguida. Este santo patriarca ficou tomado de extrema surpresa ao compreender o que se tinha passado, mas longe de retratar o que fizeram, confirmou, pois reconhecia neste proceder claramente o dedo de Deus. Então Esaú irrompeu em grandes brados, como nota a Escritura, e vociferando contra a fraude do irmão, perguntou ao pai se tinha só uma bênção. Notam neste ponto os santos padres que Esaú é a imagem daqueles que, conciliando facilmente Deus com o mundo, querem gozar ao mesmo tempo as consolações do céu e da terra. Isaac, movido pelos gritos de Esaú, abençoou-o por fim, mas com uma bênção terrena, e submetendo-o ao irmão. Concebeu Esaú, por isso, o ódio tão profundo contra Jacó, que para matá-lo só esperava pela morte do pai, e Jacó não teria podido evitar a morte se Rebeca, sua querida mãe, o não tivesse salvado pelas diligências e pelos bons conselhos que lhe deu, os quais ele seguiu com fidelidade. Antes de explicar esta história tão cheia de beleza, é preciso notar que, segundo todos os santos padres e intérpretes da Sagrada Escritura, Jacó representa Jesus Cristo e os predestinados, enquanto Esaú figura os réprobos. Basta examinar o procedimento de um e do outro para verificá-lo. Esaú, figura dos réprobos. Esaú, o primogênito, era forte e robusto de corpo, destro e hábil no manejo do arco e na arte da caça. Quase não parava em casa e, confiando apenas na sua força e engenho, trabalhava sempre fora. Não se esforçava muito por agradar a Rebeca, sua mãe, e não fazia nada por ela. Era tão guloso e apreciava tanta comida que vendeu o direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Como Caim, era muito invejoso do seu irmão Jacó, que encarniçadamente perseguia. Preste atenção à figura dos réprobos. Forte, robusto de corpo, destro, hábil no manejo do arco e na arte da caça. Quase não parava em casa, confiava na sua força e engenho, trabalhava sempre fora, não se esforçava para agradar sua mãe, não fazia nada por ela, era guloso e apreciava comida, tanto que troca a sua primogenitura por um prato de lentilhas, como Caim, invejoso de seu irmão Jacó, que encarniçadamente Esaú perseguia. Os réprobos têm a figura de homem forte, homem bom, homem descolado, homem que é agradável aos olhos de todos. Mas este réprobo é alguém que vendeu a sua bênção, que vendeu o seu direito. Pelo quê? Pelos prazeres mundanos, pelo prazer de comer e de ter o estômago farto, de provar as coisas deste mundo.
vende seu direito de primogenitura. Eis a conduta diária dos réprobos. Fiam-se na sua força e diligências para os negócios temporais. São muito fortes, muito hábeis e esclarecidos para as coisas da terra, mas muito fracos e ignorantes nas coisas do céu. São bons no trato com as coisas deste mundo, mas com as coisas do céu não têm familiaridade. Não são fortes para Deus. Por isso, nunca ou quase nunca permanecem em sua casa, ou seja, no seu íntimo. Quando diz casa aqui, não significa casa, construção, mas casa, o interior, o íntimo. O íntimo é a casa interior e essencial que Deus deu a cada homem para que, a seu exemplo, nela habite, pois Deus permanece sempre em si mesmo. Os réprobos não amam o recolhimento, nem a espiritualidade, nem a devoção interior, e têm por espíritos fracos, piegas e selvagens os que são interiores e retirados do mundo, que trabalham mais interior do que exteriormente. Os réprobos não gostam de quem leva uma vida silenciosa, uma vida interior contemplativa, uma vida de recolhimento. Não gostam. Se você é alguém que não gosta do recolhimento, não gosta de uma vida contemplativa, não gosta do silêncio para estar a sós com Deus, não gosta de uma vida interior, significa, meu irmão, minha irmã, que você é um réprobo, que você está figurando os réprobos, que você não está sendo Jacó, a figura de Jacó, mas a figura de Esaú. Cuidado. Os réprobos pouco se preocupam com a devoção à Santíssima Virgem, mãe dos predestinados. É verdade que não a odeiam formalmente. Algumas vezes tributam-lhe louvores, dizem que a amam e praticam até alguma devoção em sua honra, mas de resto, não suportariam que alguém a amasse eternamente porque não tem para com ela as ternuras de Jacó. Acham sempre algo a dizer contra as práticas de devoção a que se entregam fielmente os bons filhos e servos de Maria, para merecer o seu afeto. Não julgam esta devoção necessária para a salvação e acham que basta não odiar formalmente a Santíssima Virgem e não desprezar abertamente a sua devoção. Julgam ter ganhado a estima da Santíssima Virgem e ser seus servos só por rezar ou resmungar algumas orações em sua honra, sem ternura para com ela e sem correção da própria vida. Os réprobos julgam que amam a Virgem Maria, mas não se esforçam para agradar-lhe, não se esforçam para viverem unidos a ela, acham que esta devoção é uma coisa retrógrada, que não precisa mais, que a Virgem Maria não quer tudo isto. Volta até nos devotos escrupulosos, nos devotos que só murmuram, só reclamam. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós não podemos ficar numa superfície, numa religiosidade de casca, numa devoção de casca para com a Virgem Maria. Eu amo a Virgem. Às vezes eu rezo uma salve rainha, às vezes eu rezo o terço, às vezes eu rezo o ofício, e a gente fica só nesta casca, achando que está fazendo bem para a Virgem, achando que está amando muito a Virgem, achando que está amando muito a Jesus, quando não, na verdade não percebe que está longe, que está perdido, que está extraviado, que a sua devoção não vai além, não o leva além e não chega aos céus. Estes réprobos vendem o seu direito de primogenitura, isto é, os gozos do paraíso, por um prato de lentilhas, que são os prazeres da terra. Riem, bebem, divertem-se, jogam, dançam, sem se preocuparem, como Esaú, de se tornar dignos das bênçãos do Pai Celeste. Numa palavra, só pensam na terra, só amam a terra, só falam e agem para a terra e seus gozos, vendendo por um breve momento de prazer, por uma vã fumaça de honra e um pedaço de terra dura, amarela ou branca, a graça batismal, a veste da sua inocência, a sua herança celeste. Estes réprobos, como Esaú, venderam o seu direito. Como que vende o seu direito? Amando mais o mundo do que Deus, dando mais valor ao mundo do que a Deus, priorizando mais as festas e as coisas deste mundo do que Deus,
É mais importante receber os familiares, é mais importante dar uma festa, é mais importante manter a aparência, é mais importante ter a honra deste mundo, é mais importante ainda continuar bebendo, é mais importante ainda continuar fumando, é mais importante ainda continuar se prostituindo, é mais importante ainda continuar com as amizades antigas. E não percebe que com isso está vendendo o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas deste mundo. Cristão, você não pode ser amigo de Deus e amigo do mundo. É incompatível ser amigo de Deus e também amigo do mundo. Quem se constitui amigo de Deus se constitui inimigo do mundo. E quem se constitui amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Não dá para ser amigo do mundo e amigo de Deus. Se eu sou amigo do mundo, eu sou inimigo de Deus. E se eu sou amigo de Deus, eu sou inimigo do mundo. Eu sou odiado pelo mundo. Eu sou perseguido pelo mundo. Se o mundo vos odeia, sabei que odiou a mim primeiro, diz nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se o mundo te odeia, meu irmão, minha irmã, é porque ele odiou a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É porque ele odiou e odeia a Virgem Maria. Se o mundo te ama, é porque você é amigo do mundo e inimigo de Deus. Se o mundo te ama e te quer do jeito que você está, que você não precisa mudar, é porque você já é inimigo de Deus. Cuidado, cuidado. Você não pode mais ser amigo deste mundo, cantar as mesmas músicas profanas, impuras, adúlteras deste mundo. As músicas deste mundo são assim, profanas, impuras, adúlteras. Só fala de bebida, de cachaça, de traição, de desregramento no sexo. As músicas do mundo são só isso. Você não pode ser amigo das músicas mundanas e amigo dos louvores. Não dá. Uma mesma fonte de água não dá água doce e água salgada. Não dá. Não dá. Não dá para cantar o mundo e cantar Jesus Cristo. Porque eu estou sendo inimigo de Jesus. A minha boca precisa proclamar os louvores do Senhor. Eu preciso me posicionar. Eu preciso tomar uma decisão. Não dá para ser amigo do mundo. Eu não posso ser amigo do mundo. Enfim, os réprobos odeiam e perseguem continuamente os predestinados, aberta ou disfarçadamente. Molestam-nos, desprezam-nos, criticam-nos, contrariam-nos, injuriam-nos, roubam-nos, enganam-nos, empobrecem-nos, escorraçam-nos e reduzem-nos ao pó. Quanto a eles, fazem fortuna, buscam seus deleites, vivem alegremente, enriquecem, engrandecem-se e levam uma vida folgada. Jacó, ao contrário, é a figura dos predestinados. Jacó, o mais novo, era de compleição fraca, manso, pacífico, e estava habitualmente em casa, para merecer a estima de sua mãe Rebeca, a quem amava ternamente. Se acaso saía, não era por sua própria vontade, nem pela confiança que tinha nas suas habilidades, mas para obedecer a sua mãe. Amava e honrava sua mãe, pelo que ficava em casa junto dela. A sua maior alegria era vê-la. Evitava tudo o que lhe pudesse desagradar e fazia tudo o que julgava que lhe dava gosto. Tudo isso aumentava o amor que Rebeca lhe consagrava. Em todas as coisas, se mostrava submissa à sua querida mãe, obedecendo-lhe inteiramente em tudo, prontamente, sem demora, e amorosamente, sem se queixar. Ao menor sinal da sua vontade, o pequenino Jacó corria e trabalhava. Acreditava sem raciocinar em tudo que Rebeca lhe dizia. Por exemplo, quando ela o mandou ele buscar 2 cabritos, a fim de preparar de comer para Isaac, Jacó não objetou que bastava um para a refeição de uma só pessoa, mas sem discutir, fez o que ela lhe dissera. Tinha uma confiança sem limites na sua querida mãe. Como não se fiava de modo algum no seu próprio saber, apoiava-se unicamente nos cuidados e proteção da mãe. Chamava por ela em todas as necessidades, consultava em todas as dúvidas. Por exemplo, quando lhe perguntou se em vez da bênção não receberia a maldição do pai, acreditou e confiou nela quando ela lhe disse que tomaria sobre si essa maldição. Finalmente, imitava na medida das suas forças as virtudes que vinha em sua mãe,
Parece que uma das razões por que permanecia sedentário em casa era o querer imitar a mãe, que era tão virtuosa, e fugir das más companhias, que corrompem os costumes. Por este meio, tornou-se digno de receber a dupla bênção de seu querido pai. Esta é também a conduta dos eleitos na vida de cada dia. Conservam-se em casa com sua mãe, quer dizer que gostam do retiro, são interiores e dão-se à oração. Mas fazem isso seguindo o exemplo em companhia de sua mãe, a Virgem Santíssima, cuja glória reside toda no interior e que durante toda a vida tanto amou o retiro e a oração. Os predestinados, diferente dos réprobos, amam a vida interior, o silêncio, a contemplação, o retiro deste mundo, porque assim era a nossa bondosa mãe. E assim nós os somos, os filhos da Santíssima Rainha. Seus irmãos e irmãs trabalham exteriormente com muita força, habilidade e sucesso, no meio do louvor e aplauso do mundo, mas eles sabem, pela luz do Espírito Santo, que há muito mais glória, vantagem e prazer em permanecer escondidos no recolhimento com Jesus, seu modelo, numa inteira e perfeita submissão à sua mãe. Sabe que isto vale muito mais que efetuar no mundo por si mesmo maravilhas de natureza e de graça, como tantos exaús e condenados. A glória de Deus e a riqueza dos homens encontram-se na casa de Maria. Oh, como é feliz o homem que habita em casa de Maria, onde vós fostes o primeiro, Senhor Jesus, a habitar. É nesta morada dos predestinados que o homem recebe socorro de vós somente, e que dispõe no seu coração as ascensões e graus de todas as virtudes, a fim de se elevar à perfeição neste vale de lágrimas. Diferentemente dos predestinados, os réprobos gostam do barulho, da agitação, do mundanismo, de tudo o que perverte, mesmo que talvez expressamente eles não o digam. Às vezes vão até dizer que não gostam, mas no fundo eles amam aquilo que eles reprovam, porque o fazem às escondidas, o fazem quando ninguém vê. Por isso os predestinados são aqueles que se recolhem, que não mostram muito de si ao mundo, que não mostram muito de si para os outros, que não mostram suas intimidades aos outros, os seus gostos, os seus costumes, mas são reservados. Os predestinados sempre deixam, por onde passam, lar de mistério. Qual é o mistério? Eu não sei o que esta pessoa faz. Eu não sei o que ela está vivendo, mas ela é diferente. Algo nela me chama a atenção. Os eleitos amam ternamente e honram de verdade a Santíssima Virgem como sua boa mãe e senhora. Amam-na não só com os lábios, mas em verdade. Honram-na não só exteriormente, mas no fundo do coração. Evitam, como Jacó, tudo que pode desagradar-lhe. Praticam fervorosamente tudo que julgam poder atrair a sua benevolência. Trazem-lhe e dão-lhe não 2 cabritos, como Jacó e Rebeca, mas o corpo e a alma, com tudo que deles depende, e que estavam figurados nos 2 cabritos de Jacó. E isto eles fazem, para que ela os receba como coisa que lhe pertence, para que os mate e faça morrer para o pecado e para si mesmos, despojando-os da sua própria pele e do seu amor próprio. É por este meio que agradam a seu Filho Jesus, que só quer para serem seus amigos e discípulos os que estão mortos a si mesmos, para que ela os prepare segundo o gosto do Pai Celeste e para a sua maior glória, que ela conhece melhor do que nenhuma outra criatura, para que este corpo e esta alma, por seus cuidados de intercessão, bem purificados de toda mancha, bem mortos, bem despojados e preparados, sejam um manjar delicado, digno do paladar e na bênção do Pai Celeste. Não é isto que hão de fazer as almas predestinadas que apreciem e pratiquem a consagração perfeita a Jesus Cristo pelas mãos de Maria, que nós ensinamos, querendo assim mostrar a Jesus e a Maria um amor efetivo e corajoso? Os réprobos dizem bastante que amam Jesus, que amam e honram Maria, mas não com sua substância e todos os seus haveres, e não até o ponto de lhe sacrificar o corpo com seus sentidos e a alma com suas paixões, como os predestinados. Os réprobos vão até dizer que amam a Deus,
Vão até dizer que amam a Virgem Maria e a honram, mas não são capazes de se sacrificar por Deus, de se sacrificar pela Virgem Maria, de abrir mão das coisas por Deus, de, se preciso for, morrer por Jesus e Maria. Não são capazes. Diferente dos predestinados, que nem falam. Os predestinados não ficam dizendo: ah, Maria é tudo para mim, eu honro a Virgem Maria, eu honro a Deus. Não. Os predestinados não vivem falando. Os predestinados fazem com que a sua vida diga isso, e não as suas palavras. Como diz a palavra, que cessem as palavras e falem as obras. Os predestinados não falam, eles agem conforme o amor que tem por Deus, o amor que tem pela Virgem Maria, a Virgem Santíssima. Os eleitos são submissos e obedientes à Santíssima Virgem como a sua boa mãe. Nisto segue o exemplo de Jesus Cristo, que dos 33 anos que viveu na terra, empregou 30 a glorificar seu Pai por uma perfeita e inteira submissão à sua Santa Mãe. Obedecem-lhe seguindo exatamente os seus conselhos, como o pequeno Jacó seguiu os de Rebeca, que lhe disse: meu filho, segue os meus conselhos. Obedecem-lhe ainda como os convidados das bodas de Caná, a quem a Santíssima Virgem disse: fazei tudo o que meu filho vos disser. Por ter obedecido a sua mãe, Jacó recebeu a bênção como por milagre, visto que por natureza não lhe cabia. E os convidados das bodas de Caná, por terem seguido o conselho da Virgem Santíssima, foram honrados com o primeiro milagre de Jesus Cristo, que aí transformou água em vinho, a pedido de sua mãe. De igual modo, todos os que até o fim dos séculos receberem a bênção do Pai Celeste e forem honrados com as maravilhas de Deus, não receberão essas graças senão em consequência da sua perfeita obediência a Maria. Os Esaús, pelo contrário, perdem a bênção por falta de submissão à Santíssima Virgem. Os predestinados submissos à Santíssima Virgem receberão as bênçãos de Deus, receberão as graças de Deus, receberão a glória de Deus. Os réprobos, ao contrário, põem toda a sua confiança em si mesmos. Não comem senão o alimento dos porcos, como o filho pródigo. Não se alimentam senão da terra, como os sapos. E só amam as coisas visíveis e exteriores, como os mundanos. Não apreciam as doçuras do seio e das entranhas de Maria. Não sentem um certo apoio e uma certa confiança que os predestinados sentem para com a Santíssima Virgem, sua boa mãe. Amam miseravelmente a sua fome das coisas exteriores, como diz São Gregório, porque não querem provar a doçura que lhes está preparada dentro de si mesmos e dentro de Jesus e de Maria. Os réprobos, os Esaús, acham que estão comendo bem, que estão vivendo bem, que as coisas estão fluindo muito bem. Não veem, não enxergam que estão comendo comida dos porcos, que estão comendo terra como os sapos, que estão vivendo no lamaçal como os porcos. Não percebem que a sua vida não vai bem, porque no exterior eles têm tudo. No exterior eles têm dinheiro, eles têm bens, eles têm mordomias, eles têm segurança, mas não percebem que tudo isso é uma falsa segurança que os ilude e os leva para longe da vida interior. Finalmente, os predestinados seguem os caminhos da Santíssima Virgem, sua boa mãe, isto é, imitam-na. E é nisso que consiste verdadeiramente a sua felicidade e devoção. A felicidade e devoção dos predestinados está em imitar a Virgem Maria e se entregar a ela. É este o sinal infalível da sua predestinação, como nos assegura esta boa mãe. Bem-aventurados os que praticam as minhas virtudes e caminham nas pegadas da minha vida, com o auxílio da divina graça. São felizes neste mundo os predestinados, durante a vida, pela abundância das graças e doçuras que da minha plenitude lhes comunico, mais abundantemente que aqueles que não me imitam de tão perto. São felizes na morte, que é doce e tranquila, e a que assisto ordinariamente, para os conduzir eu mesma às alegrias eternas. Finalmente, serão felizes na eternidade, porque nunca nenhum dos meus servos dedicados, que imitou as minhas virtudes durante a vida, se veio a perder. Os réprobos, pelo contrário, são infelizes durante a vida, na morte e na eternidade, porque não imitam as virtudes de Maria. Contentam-se tão somente de pertencer a alguma de suas confrarias, de recitar qualquer prece em sua honra, ou de realizar alguma outra devoção.
Que a Virgem Maria nos conceda esta graça de sermos como Jacó e não como Esaú, de honrar esta bondosa mãe, de viver recolhido no interior para agradá-la, de evitar as más companhias para agradá-la, de evitar o mundo para agradá-la, de evitar as conversas frívolas e mundanas para agradá-la, de evitar as músicas mundanas para agradá-la, de evitar tudo aquilo que é terreno para agradá-la. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.